Hoje era dia de falar de Johan Zarco, da maneira como ele venceu o Grande Prêmio da França e até do componente emocional que tinha ali naquela corrida, porque a mãe dele nunca tinha estado em um GP, dos 17 anos de carreira dele. Ou talvez fosse um dia para falar de como a MotoGP mudou o regulamento e na primeira oportunidade teve um novo código colocado à prova. Talvez para falar do fim da sequência vitoriosa da Ducati, ou até mesmo de como o Marc Marques conseguiu o segundo lugar, apesar de ter trocado de moto duas vezes em uma corrida que foi para lá de tumultuada. Só que tudo isso vai ter que esperar um pouquinho, porque a notícia da segunda-feira é outra. E é uma bomba que o Jorge Martin foi lá e, puf, soltou na brilha. Se você estava acompanhando a transmissão do fim de semana pela ESPN, você deve ter me ouvido comentar em algum momento que o jornal espanhol AS trouxe a notícia de que o Martin tinha ido lá fazer uma visita à Aprilia. Eles não traziam detalhes, só falavam que tinha sido uma visita misteriosa, que ele não informou ninguém, que ele foi lá num horário para não ser visto e tudo mais. Só que a publicação inglesa Auto Sport foi mais longe. E ela trouxe o que o Jorge Martin foi fazer por lá. Eu verifiquei essa informação pro Grande Prêmio e, sim, é real. O Jorge Martin dirigiu de Andorra até Le Mans para ir lá falar para a Aprilia que ele está pretendendo executar uma cláusula de performance que tem no contrato dele para sair da equipe no fim de 2025. O contrato dele, quando a gente teve o anúncio, era um contrato de 2 anos, 25 e 26. Só que agora a gente fica sabendo que existe uma cláusula de performance que ele tinha até o GP da França para executar, para sair da equipe na metade do período, ou seja, até o final de 2025. A questão é que o Jorge Martin não teve como avaliar a performance da Aprilia, né? Porque ele não correu em 2025. O Jorge Martin se machucou no primeiro dia da pré-temporada, depois de só 13 voltas. Aí, quando ele estava quase se recuperando, né, para tentar voltar para o primeiro GP da temporada, ele se machucou de novo, fazendo um teste off-road para verificar a condição física dele. E ele só pôde voltar no GP do Qatar. Só que aí ele fez a sexta normal, fez o sábado normal e caiu no domingo, quando ele teve 11 fraturas de costela e uma perfuração no pulmão. Ele teve ali um quadro de hemopneumotórax, que é quando ar e sangue escapam do pulmão, né, ficam fora ali da cavidade pleural. Teve que colocar um dreno, passou uns dias internado no Catar, depois pôde voltar à Espanha. E ele ainda está em recuperação, ainda não tem data de retorno. Então, ele não correu com a Aprilia, né? Só que quando ele olha pro cenário da temporada, o que ele vai ver é o seguinte: agora, depois do GP da França, a Aprilia é a lanterna no Mundial de Construtores, com só 62 pontos, 155 a menos do que a líder Ducati. Só que tem um porém, né? Essas outras fábricas, Aprilia, Yamaha, Honda e KTM, elas estão só separadas por 23 pontos. E essa briga, né, para ser o segundo e para fugir da lanterna, tá muito intensa, ela tá trocando de posições o tempo inteiro. Por exemplo, a gente chegou na França com a Yamaha na vice-liderança do campeonato graças à performance do Fábio Quartararo na Espanha. Só que a gente sai de lá com a Yamaha na quarta colocação e a Honda subindo para a vice-liderança graças à vitória do Zarco. Então, é uma disputa que está muito em movimento. Se ele olhar para o Mundial de Pilotos, o que ele vai encontrar é o Ayogura, um novato, como o melhor colocado entre os pilotos da Aprilia. Ele tem a 10ª posição no campeonato, com 46 pontos, 128 a menos do que o Marc Marques, que lidera a disputa. O Mark Bezek, que é o companheiro de equipe dele, está só em 12º, com 38 pontos. Só que também é justo a gente reconhecer que a Aprilia, o cenário que ela tem na tabela de construtores, é também reflexo da ausência do Jorge Martin. Porque hoje, a Aprilia, dos 4 pilotos que ela tem, um está escanteado basicamente desde o começo da temporada. E aí ela está correndo com piloto de testes. Que não é um cara que nem quando era titular era alguém que rendia tanto assim. Então, obviamente, a ausência do Martin tem um impacto severo nos resultados da Aprilia. Pode ser que hoje a Aprilia estivesse numa posição muito melhor se ele estivesse por lá. Do outro lado, né, na equipe até, o Marco Bezek, antes de passar para a Trackhouse, o Marco Bezek também está chegando agora na Aprilia. Ele também está tentando se entender com aquela moto e ele assumiu um peso que ele nunca teve na carreira dele, que é desenvolver uma moto. A Ducati até ouvia todo mundo e tudo mais, mas não era um piloto responsável por isso. Hoje ele está nessa posição. Porque quando a gente olha para a Trackhouse, o que a gente tem? O Ayogura, que é novato, e novato não pode ser colocado na posição de ser desenvolvedor de moto. Ele pode até ajudar, pode dar palpite e tudo mais, mas ele não pode ter essa função de desenvolver moto, porque ele não tem expertise para isso. E do outro lado a gente tem o Raul Fernandes, que não tem um bom desempenho nesse ano.
Então, tá tudo nas costas do Bezek e o resto todo não tá ajudando. O Ogura tá brilhando, tá tendo bons momentos, tem sido um cara de destaque, tanto que ele até surge, né, como um eventual candidato para substituir o Martin, se o Martin eventualmente for embora. Mas o fato é que o resultado da Aprilia tá impactado pela performance do Martin. Agora, também não é difícil a gente entender por que que o Martin faz isso. O contrato dele tinha essa cláusula de performance válida até o GP da França. Se na França ele não estivesse entre os primeiros colocados no campeonato, ele poderia ir embora. Ele efetivamente não teve tempo para avaliar a moto, mas a cláusula continua lá com uma data. Então ele precisa executar essa cláusula para ter uma espécie de garantia. Se ele efetivamente chegar à conclusão de que não quero ficar aqui, ele precisava executar essa cláusula até o grande Prêmio da França. Ou o bonde passa e ele não tem mais como sair, né? Não sem pagar multa ou qualquer outro tipo de negociação que tenha sido colocado nesse contrato. Então a situação se complicou. Aí ele foi e apresentou para a Aprilia, né? De acordo com a minha apuração, ele apresentou para a Aprilia uma possibilidade de, a partir do momento em que ele voltar, ele dá mais 6 GPs de prazo para concluir essa avaliação. E aí, enfim, dizer se ele fica ou não fica. Só que independente do que ele decidir, o cenário já ficou meio ruim, né? Já deu aquela azedada no clima. Porque se ele decidir ficar, não vai apagar o fato de que ele executou a cláusula, de que ele foi lá e deixou claro que ele não estava satisfeito com a performance. Justamente no momento em que a Aprilia fala em tratá-lo como filho, e não colocar pressão para o retorno, em que a prioridade é ter ele 100%, porque eles estão pensando em tê-lo para o longo prazo e não só de imediato. E se ele decidir ir embora, ele jogou a toalha numa fábrica, depois de não correr a maior parte do tempo. E se a gente olhar também para as opções, não são tantas assim. A maioria dos pilotos está em contrato de 2 anos até 2026, né? Até o final da próxima temporada. Como a gente está vendo, claro, tem opções, né, de saída, mas a única vaga em fábrica que hoje está efetivamente livre é uma vaga na Honda, que é a vaga do Luca Marini. O Luca Marini tinha um contrato de 2 anos, mas esse contrato era válido para 24 e 25, porque ele foi o cara que chegou para substituir o Mark Marques, quando o Marques saiu, né, antecipando o fim do vínculo dele. Então é por isso que tem essa diferença de data. O Johan Zarco também tem contrato, também tinha um contrato de 2 anos, mas também está vencendo nesse ano. E a gente tem ouvido o Zarco manifestar claramente o interesse dele em ser transferido para a equipe de fábrica. Então a gente tem essa movimentação na Honda que está bem intensa. Só que tem um outro porém. Enquanto os dois pilotos, Marini e Zarco, falam em negociações e tudo mais, a gente tem um rumor há meses já de que o Pedro Acosta é alvo do interesse da Honda. Por quê? Pedro Costa também tem contrato com a KTM até o fim de 2026, mas a situação da KTM não é boa, financeiramente falando. A KTM não está tão bem em termos de desempenho, muito embora o Maverick Vinales tenha dado um passo considerável e a KTM tenha aparecido melhorzinha em Le Mans, mas a situação não é tão boa assim na KTM, na parte financeira especialmente. Então, o agente do Acosta meio que deixou aberta a possibilidade dele sim sair da equipe antes do fim do contrato. Só que o agente do Acosta é o Albert Valera, que é o mesmo agente do Jorge Martin. Então, ele tem dois pilotos dele disputando uma mesma vaga. Fica meio complicado, né? O interesse de qual dos dois vai prevalecer aí. Então, o cenário todo é um tanto quanto confuso. Pro Martin, eu acho que é compreensível, inclusive, se ele decidiu pular fora, porque criou uma espécie, sei lá, de aversão à RSGP. Cada vez que ele sobe nessa moto, ele leva um capote e ele fica machucado, né, de maneira mais ou menos severa. Pode ser, é uma possibilidade, né? Pode ser que ele tenha cismado com a moto e não queira ficar com ela. Mas, mesmo assim, eu acho que a questão de data é a coisa principal nessa conversa. Ele precisava executar a opção até a França, porque senão ele estaria preso até 2026, claro, salvo, né, outras cláusulas e multas e negociações e afins. Mas a cláusula mais simples de ser executada era a cláusula de performance. Hoje a realidade mostra que ele tem 0 pontos no campeonato, ele não está na briga pelo título, então sim, a cláusula está lá disponível para ele ser usada. Muito provavelmente a Aprilia não pensou num cenário em que ela não contaria com ele em nenhum momento, basicamente, até o GP da França. Muito provavelmente agora todo mundo vai pensar nesse tipo de cláusula nos próximos contratos da MotoGP. Mas não era uma coisa, né, que estava sendo considerada ali, não era uma coisa que eles estavam imaginando. Então o cenário que surge
é esse. Ele foi lá, comunicou, né, dirigiu de Andorra até Le Mans para contar para eles que assim, tô pensando em executar a cláusula e vou dar para vocês um pouquinho mais de tempo para dizer se eu fico ou não, mas por enquanto tá aqui, a cláusula tá válida e eu tô pensando em sair fora. Nesses 6 GPs, a gente não sabe quando esse prazo vai terminar, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Então, a Autosport até colocou, né, o GP de San Marino ali como prazo, mas eu vou dizer que a gente não tem como estabelecer quando esse prazo termina, considerando que a gente não sabe efetivamente quando ele volta. Mas a situação da Aprilia ficou um pouco pior do que ela já estava, né? Porque já estava ruim você não ter o piloto que você contratou para ser a sua grande estrela, e agora fica um pouco pior porque a sua grande estrela, que nem correu, que nem teve tempo de brilhar, já tá pensando em ir embora. Me conta aí, se você fosse Jorge Martin, o que você faria? Executaria a cláusula e iria embora de vez? Daria mais prazo, como ele tá dando? Me conta o que você acha e a gente se vê depois. Valeu!